Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e vamos às notícias desta quarta-feira, 20 de dezembro, o ano aí chegando na reta final e até agora nada de reforços para o Botafogo. Vou falar já sobre a situação do João Paulo, também a situação do volante Jean Lucas, também do Santos, jogadores aí no radar alvinegro. Vou falar já. Antes disso, claro, o assunto de ontem foi o sorteio da Libertadores, né? A Conmebol realizou lá em Luque, no Paraguai, né? Onde é a sede da Conmebol, o sorteio tanto da Sul-Americana como também da pré-Libertadores, né? O sorteio de grupos da Libertadores vai ser feito mais adiante, conforme eu já tinha trazido aqui para vocês. Então vamos lá. A Conmebol fez o sorteio da primeira fase, né, de pré-Libertadores, que o Botafogo não está nela, são só 3 confrontos, e depois fez o que nos interessava, né, e o Botafogo ali ficou para a última bolinha, né, expectativa total, e o Botafogo vai enfrentar quem? É dois. Quem que é dois? É o confronto justamente entre a Aurora da Bolívia e o Melgar do Peru, né, a Aurora que joga lá em Cochabamba, e o Melgar que joga em Arequipa. Ambas as equipes têm, né, o seu estádio em altitude, então vai ser mais uma questão aí que o Botafogo vai ter que enfrentar. Eu estive em Cochabamba, na Bolívia, em 2017, tá? Acredito que seja ainda o mesmo esquema, né, de voo. Eu lembro que eu fui para Guarulhos, só tem um voo que sai de Guarulhos, em São Paulo, que vai para Santa Cruz de la Serra, né, já na Bolívia, e depois um voo interno lá de Santa Cruz de la Serra para Cochabamba. Sobre a altitude, né? Não sou jogador, não joguei bola lá, mas percebi realmente um pouco dos efeitos da altitude, principalmente porque no hotel que eu fiquei tinha um lance de escada praticamente, e aí quando você fazia assim, um pequeno esforço, que é só um lance de escada, você já percebia os efeitos da altitude, né, propriamente ditos. Então, é isso. Botafogo se colocou nessa situação, então aguarda, né, o vencedor justamente de Aurora, lá de Cochabamba, ou então Cochabamba, ou então o Melgar, lá de Arequipa, tá? Só para a gente entender aqui, Cochabamba fica a 2.558 metros acima do nível do mar e Arequipa, um pouquinho mais baixo, 2.335 metros, beleza? E outra coisa também que ficou definido pelo sorteio, já que o Botafogo foi o jogo 8, né? O jogo anterior, o jogo 7, é o que vai gerar o confronto na, né, possível aí terceira fase. Então ficou o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe da Colômbia, né? Como é que é aqui? O Águilas, né? Douradas, é isso? Águilas Douradas da Colômbia. Então o Botafogo passando ou por Aurora ou por Melgar pode sim enfrentar o Massa Bruta, né? O Bragantino. Galera, não tem muito o que reclamar. De novo, né? O Botafogo se colocou nessa situação. Então eu vi muita gente dizendo, poxa, o Botafogo deu azar no sorteio. Não tem, esse time precisa dar uma resposta, né? E não tem mais o que a gente falar, né? Senão a gente fica aqui se lamentando como que o Botafogo, de virtual campeão, de virtual classificado para a fase de grupos, vai ter que agora passar aí por 2 desafios, né? Primeiro, acredito que nem seja tão difícil assim, mas o segundo pode sim já ser a equipe do Bragantino, né? Apesar de que o Bragantino, se for ver, a gente teve até um retrospecto favorável, né? Ganhamos no Newton Santos 2-0 e empatamos lá no Nabi Abichedi por 2-2. Falando em Nabi Abichedi, tem um detalhe também. Caso Botafogo e Bragantino, né, que são os favoritos, avancem para a terceira fase, aí sim o Botafogo não decidirá em casa, tá? Ao contrário da segunda fase, em que o segundo jogo será no Newton Santos. Se avançar Botafogo e Bragantino, o segundo jogo será lá em Bragança Paulista. Tem mais esse detalhe por questão de ranqueamento da Conmebol, tá? Outra notícia, galera, é a seguinte. O Campeonato Carioca, que ainda está com essas datas aí, né, entre tal dia e tal dia, nada muito definido,
vai ter jogos importantes, né, clássicos inclusive, muito próximos aos jogos do Botafogo da pré-Libertadores. Exemplo, 17 ou 18 de fevereiro, o Botafogo pega o Vasco, tá? Em seguida, viaja para uma dessas cidades, ou Arequipa ou Cochabamba, tá? Porque o confronto pela pré-Libertadores, a estreia do Botafogo na pré-Libertadores, vai ser entre 20 e 22 de fevereiro. Então já começaram os comentários que o Botafogo vai ter que poupar justamente no clássico com o Vasco, deve entrar com a equipe mista, poupando para o grande desafio, claro, prioridade total do Botafogo no ano, que é a Libertadores. Depois tem o jogo de volta no Newton Santos, 27 ou 29 de fevereiro, tá? Em seguida, o Botafogo já enfrenta o Fluminense, dia 2 ou 3 de março. Então, não tem jeito. Depois a outra fase, a terceira fase também vai ser ali competindo com semifinais do Carioca, e mais do que nunca o Botafogo vai deixar o Carioca de lado, né? O Campeonato Carioca para o Botafogo vai ser um campeonato para ele dar uma rodagem e também testar jogadores como Valentim Adamo, né? O próprio Segovinha, Diego Hernandes, Matheus Ponte, né? Alguns jogadores aí que estão precisando de uma rodagem e para que o Thiago Nunes também observe melhor eles. Então, eu sei que quando começa a acontecer o Campeonato Carioca, assim como foi esse ano, a torcida cobra resultados, né? Foi uma grande crise que se instituiu quando o Botafogo não se classificou entre os 4 primeiros e teve que disputar a Taça Rio, né? Venceu a Taça Rio, não fez mais do que obrigação, e aí teve aquela brigalhada, xingamentos a Luiz Castro, né? Tudo. Mas esse ano realmente não tem como o Botafogo se dedicar ao Campeonato Carioca. Claro que quando entrar em campo vai tentar vencer, mas a Libertadores será a nossa prioridade, tá? O primeiro descanso, a primeira folga para a equipe do Thiago Nunes, que retorna agora dia 7 de janeiro, vai ser só em março, tá? Entre 18 e 26 de março vai ser a primeira data FIFA do ano, e aí sim ele vai ter um tempinho aí, né, de uma semana mais ou menos, para organizar a equipe e também dar, enfim, também um certo descanso, né? Mas falando aí da questão dos voos, da logística para chegar, seja em Cochabamba ou seja em Arequipa, eu não botaria avião fretado, não, se eu fosse o John Textor, né? Porque os jogadores estão devendo muita coisa aí e tem que mostrar serviço independente do conforto, né? Minha opinião. Claro que a gente sabe que a culpa não é exclusiva dos jogadores, mas acho que a torcida aí vai demorar um bom tempo até superar essas questões todas. Pessoal, foi divulgado, né? Saiu em alguns lugares aí da mídia, acho que até no próprio Fogão Net, que o lateral Rafael estaria em campo hoje. Vai ter um jogo festivo, né? Lá no Parque Olímpico, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, daquela campanha do Sport TV, 2 gols, né? E o jogo principal vai ser às 18h30, tá? Transmissão, naturalmente, do Sport TV. Mas o Rafael ontem foi às suas redes sociais, disse que é uma grande iniciativa, mas que não, ele não estará presente, né? Ele está aí ainda em fase de recuperação. Concordo que também não teria sentido ele participar desse jogo aí, colocando, por mínimo que fosse, né? Se colocando em risco, né? Já que ele está muito próximo aí de um retorno aos treinos e jogos mesmo, né? Então o Rafael não estará em campo, mas quem quiser ver o Rafael, entre aspas, né? O gêmeo dele, o Fábio, do Grêmio, né? Parece que esse sim estará atuando, né? Então, até segunda ordem, não teremos representantes do Botafogo nesse jogo aí festivo, né? Galera, o Luiz Castro, ele mesmo, foi ao canal que não é o Sport TV, mas é o Sport TV, lá de Portugal, e deu uma entrevista sobre vários assuntos, e claro, o Botafogo foi um deles, né? Não tem como deixar de perguntar sobre o Botafogo. Foi perguntado ao Luiz Castro como que ele via aí essa situação toda, essa queda inesperada, né, do Alvinegro,
E o atual técnico do Al Nassr diz que não tem a menor ideia do que aconteceu, tá? Aspas para Luiz Castro. Só consigo responder pelos dias que estive no Botafogo e posso dizer, né, que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora, tá? Isso é verdade, né? Isso a gente tem que ver que realmente o Luiz Castro conseguiu implantar essa mentalidade vencedora. Mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar e ganhar. E essa é outra verdade, o Botafogo perdeu muito pouco na fase do Luiz Castro do Brasileirão, né? Mas mesmo quando perdeu, em seguida já mostrou recuperação, que foi tudo que o Botafogo não demonstrou no segundo turno, né? Só para a gente lembrar, o Luiz Castro sai para o Al Nassr, né? Foi chamado até pelo Cristiano Ronaldo, deixando o Botafogo na liderança do campeonato com 30 pontos, 7 pontos à frente do Grêmio, que era o segundo colocado. Depois desses 7 pontos ainda chegou a 13, né? Enfim, e ainda sobre um pouco esse assunto, né? O André Rizek, no Seleção Sport TV ontem, comentou, né, que o Botafogo precisa de fato de uma grande renovação, porque ele acha que os jogadores que lá estão, né, que ficaram, estão com um perdedor escrito na testa, né? Um grupo que ficou, infelizmente, né, por tudo que aconteceu, o desastre, né, que aconteceu no segundo turno, ficou com essa imagem, né? Então, por isso, o próprio Rizek considera que é muito importante o Botafogo trazer novos nomes, né, e tentar ali dar uma mexida, né, no próprio astral do grupo. Concordo plenamente. O Botafogo precisa, primeiro, pela parte técnica de reforços, mas também por essa questão aí anímica, né? Não ficar aquele grupo que ficou com uma nuvem negra em cima, né? Parece que tudo que o Botafogo disputaria, eu lembro que teve até uma gozação do Ibis, né? Pior time do mundo, né? Lá de Pernambuco, o Ibis falou, quero jogar contra o Botafogo. Postou, né? Fez uma brincadeira no Twitter e era exatamente essa impressão. Esse final de ano era que quem enfrentasse o Botafogo ganharia do Botafogo, né? Ganharia do Botafogo. Ainda sobre o Rizek, ele teve uma conversa com o CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, tá? E o Tairo foi na mesma onda do John Textor sobre a janela do Botafogo, né? Aspas para o Tairo, que o Botafogo será muito agressivo nessa janela, tá? Eu sei que a galera aí tá reclamando, que até agora ninguém foi anunciado, mas o Tairo Arruda foi na mesma linha do John Textor. A gente espera de coração que o Botafogo esteja agindo ali nos bastidores, né? Como, tal qual fez o Palmeiras também em relação ao Bruno Rodrigues lá do Cruzeiro. Anunciou ontem o Bruno Rodrigues, ninguém sabia de maiores detalhes, parecia que tinham vários clubes interessados, e o Palmeiras foi lá e anunciou o jogador, tá? Então vamos aos assuntos aí principais, né? O que surgiu ontem na mídia. O goleiro que toda a torcida do Botafogo praticamente tem como unanimidade, né? O João Paulo, surgiu a notícia, o GE trouxe isso, que de fato o João Paulo também é muito bem visto, muito bem avaliado internamente no Botafogo, tá? E inclusive ele é visto como nome ideal para substituir o Lucas Perry, que está em acertos finais aí para ir para o Lyon, tá? Então o Botafogo fez o contato com o Santos, fez o contato com os empresários do jogador e aguarda ali uma sinalização para avançar para uma proposta, tá? Então vou explicar melhor aqui a situação do João Paulo. João Paulo, gente, tem 28 anos, tá? Um jogador nascido em Dourados, Mato Grosso do Sul, e fez a carreira praticamente toda no Santos. Se não me engano, 2010, 2011, ele teve no Grêmio. Nos últimos 2 campeonatos brasileiros, ele teve entre os principais goleiros, né? Em 2021, ele foi o goleiro com o maior número de defesas difíceis, tá? Do campeonato, 2021. E esse ano, 2022, mesmo com a campanha péssima de rebaixamento do Santos, ele ficou em segundo lugar, só atrás do goleiro Tadeu, né? Que é outro nome aí também que a galera gosta muito, o Tadeu do Goiás. E acho que junto com ele, em segundo, ficou também o Fábio do Fluminense, em defesas difíceis, tá? É um goleiro com uma boa altura, 1,89,
e que tem o seguinte salário, tá? Isso aí é uma informação do jornalista Jorge Nicola, na faixa ali de 480 mil reais. Então, o que aconteceu? O João Paulo, ele tem um carinho muito grande pelo Santos e já teve uma primeira conversa, tá? Talvez dele aceitar até uma redução no seu salário para se adequar à nova realidade do Peixe, tá? Mesma coisa aconteceu com o goleiro John, que foi emprestado, estava no Valladolid da Espanha e que também se reuniu e aceitaria, teoricamente, uma diminuição do salário, tá? A notícia do Nicola é que há uma tendência que com essa diminuição do salário, aceitar a redução, o João Paulo continue no Santos, tá? Porém, o Santos está precisando fazer caixa, né? O Marcelo Teixeira, não dá nem para chamar de novo presidente do Santos, porque ele foi reeleito pela 7ª vez, né? Dá uma dinastia, né, do Marcelo Teixeira por lá, na Vila. Ele deu uma declaração ontem que o João Paulo tem mercado, né? Tanto o João Paulo como o John, eles têm mercado, ou seja, pode estar sinalizando que para os cofres, né, para a saúde financeira do Peixe, que está muito abalada, talvez possa de fato haver uma negociação e o Botafogo está só aguardando ali um sinalzinho verde, né, para fazer uma proposta concreta pelo goleiro João Paulo. Quem também o Botafogo deve fazer uma proposta, tá? É o volante Jean Lucas. O Jean Lucas tem experiência internacional, né? Um jogador aí também muito bem avaliado pelos scouts do Botafogo. Seria também um volante aí na mira do Fogão. Comenta aí embaixo o que você acha. João Paulo e Jean Lucas do Santos, se seriam dois bons reforços, né, pro Fogão. Galera, falar aqui rapidamente do Oyama, tá? O Luiz Oyama, a gente já trouxe aqui a informação de que o Botafogo pretende negociá-lo, teve o interesse do Guarani. A última informação do GE é que o Oyama tem 8 propostas na mesa, tá? 4 da Série A e 4 da Série B, mas o jogador gostaria de ficar no Botafogo e pretende então conversar com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes vai ouvir, claro, saber qual é a real situação do Luiz Oyama, mas há essa possibilidade agora, talvez, de uma permanência. Temos que aguardar, né? Então, basicamente isso. Galera, acho que são as notícias aí de hoje, já vamos chegando a 18 minutos. Comenta aí embaixo essa movimentação aí, mesmo que ainda tímida, né, do mercado, que seria muito bom que o Botafogo começasse, de fato, a apresentar jogadores que eu acho que do nível do João Paulo, o goleiro, seria muito bom para o Botafogo, né? Uma outra curiosidade do João Paulo, ele estreia no Santos em 2017, jogando no Newton Santos, mas foi uma partida entre Santos e Vasco. Curioso, né? E o placar foi 0-0, quer dizer, ele começou bem, sem sofrer gols. Quem sabe aí o destino não coloque aí o Newton Santos mais uma vez para o João Paulo. Eu acho que João Paulo e Jean Lucas seriam bons nomes, aproveitando esse momento aí do Santos, que é de ter que economizar, né? A folha do Santos fica ali mais ou menos na faixa dos 11 milhões de reais e vai ter que ser diminuída drasticamente, como a gente falou aqui, para se adequar à nova realidade de Série B, beleza? Comenta aí embaixo também o que você achou do sorteio, se você está preocupado com o Botafogo aí na pré-Libertadores, né? E com esse eventual confronto, né, entre brasileiros. Com certeza para a própria Conmebol não foi legal, né? Mas é assim que se desenhou. Então já sabemos que na fase de grupos não teremos um brasileiro, né? Ou Botafogo ou Bragantino que vai passar para a fase de grupo, ou alguma outra equipe, né? Quem sabe Águilas Douradas, Aurora, Melgar. Mas se acontecer aí, né, a tendência, né, natural seria um confronto de Botafogo e Bragantino. Comenta aí embaixo a sua opinião, deixa o seu joinha, compartilhe o seu vídeo, se você não é inscrito, se inscreva e seja mais um aí a fazer parte da família
canal Botafogo Digital. Tamo junto. Uma grande quarta-feira aí para todos. Fogão sempre.